Perfeito? Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer imensamente o convite, né, que o companheiro André nos fez, aos companheiros que estão nos acompanhando nesse momento, a lembrança do nosso nome e a oportunidade, mesmo que separados fisicamente, possamos estar conectados pela mensagem da doutrina espírita cristã. Eu gostaria, assim, de antemão, registrar que o nosso estudo ele é uma pesquisa que nós fizemos em torno desse assunto. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores conhecem melhor esse assunto do que eu mesmo. O que nós vamos procurar fazer nessa noite é posicionar esse acontecimento dentro do aspecto histórico e geográfico da época, ok? Para que a gente possa entender essa ocorrência inserida dentro de um contexto mais amplo, um contexto maior. Eu gostaria também de pedir antecipadamente desculpas caso, ao estabelecer comparação de aspecto doutrinário entre a doutrina espírita e algum outro segmento religioso, eu o faço a título realmente de comparação, e não com o sentido, né, de denegrir a imagem destas ou desta outra concepção religiosa. Mas como eu vou fazer uma análise de natureza histórica, eu vou precisar citar algumas informações históricas advindas da atividade de outras agremiações religiosas. Eu tenho, por característica, né, a maioria dos senhores já assistiram alguma palestra nossa, de ser um pouco crítico, e realmente são críticas que eu faço, mas no sentido de se buscar a verdade de uma forma mais ampla, o possível, né, para que nós possamos aprender cada vez mais com a doutrina espírita. Então, eu gostaria que os senhores realmente assistissem esse estudo desarmados, né, para que a gente possa evoluir em conhecimento com essas informações. No final, eu estou à inteira disposição dos senhores para responder qualquer pergunta, ou até mesmo para que os senhores possam fazer alguma complementação, algum ajuste naquilo que nós falarmos aqui, certo? Então, vejam bem, nós demos o nome a esse estudo de A Mulher com Fluxo de Sangue, ou A Mulher Hemorroíça, um estudo sobre a fé dinâmica. Porque é uma percepção minha, tá? Os senhores não são obrigados a ter a mesma percepção, mas esse acontecimento narrado em 3 evangelhos, com exceção do Evangelho de João, que ele não fala nada sobre esse fato, esse acontecimento, ele traz para nós um exemplo que eu, particularmente, considero um daqueles que melhor representa a manifestação de uma fé dinâmica. Porque nós vamos ver, né, que nós vamos trazer, inclusive, uma definição daqui a pouco sobre fé. Nós vamos perceber, e a gente percebe isso nitidamente, que nós temos muita fé, muitas vezes, num caráter estático. É aquela simples fé de, eu acredito nisso, naquilo, que vai acontecer, vai ocorrer, mas nós não nos movimentamos para aquela ocorrência, né? Nós não buscamos, nós não contribuímos para aquele acontecimento que nós acreditamos. Tá? E esse caso aqui que nós vamos estudar, sinceramente, é um dos que representa em amplitude a aplicação da fé dinâmica. E nós vamos entender os detalhes disso, né? As razões pelas quais nós consideramos que a mulher hemorroíça, ela deu provas, né, de uma fé realmente assim, estupenda, no aspecto não só de crer, mas no aspecto de se movimentar para que a sua crença se realizasse. Que existe uma grande diferença nisso daí. Né? Bom,
primeiramente, eu preciso trazer algumas definições iniciais, ok? Eu vou falar rapidamente sobre o dogma. Uma definição assim bem clássica sobre dogma, nós poderíamos dizer o seguinte: crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização considerada um ponto fundamental e indiscutível. Então, veja bem, a gente sabe que na doutrina espírita nós não temos dogma. Né? E eu confesso aos senhores que se nós tivéssemos, eu já tinha abandonado a doutrina espírita. Ou seja, nós não temos nada na doutrina espírita que nós não possamos questionar, que nós não possamos contestar. Nós temos liberdade para isso. Só que questionar e contestar está aliado a você apresentar uma explicação melhor. Você apresentar algo que suplante aquilo em termos de conceito ou de explicação. Então, tudo na doutrina espírita pode ser analisado, questionado, não tem problema nenhum quanto a isso. Não existe um princípio dogmático, como existem em outras religiões, que nós não possamos, que nós não podemos ir contra aquilo, mesmo que a ciência já tenha se posicionado contra, mesmo que todos os fatos apontem contrário àquilo, existem dogmas religiosos que não podem ser contestados, não podem ser questionados. Um exemplo, a ressurreição. A ressurreição da carne, a ressurreição da matéria, né, a ressurreição do corpo, é um dogma, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhum católico, né, pode contestar esse dogma. Ele não pode ir contra, não. Ou ele aceita ou não. Não tem meio termo. Ele não pode fazer contestação porque é um princípio dogmático. Né? Então, nós não temos essa estrutura dogmática em termos de doutrina espírita. Vamos a uma segunda definição. Uma definiçãozinha clássica sobre fé. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou na fonte de transmissão. Então, aqui, nós temos uma definição clássica de fé que difere um pouco daquilo que nós estudamos no Espiritismo. Essa fé aqui, apresentada nessa definição clássica, ela tende para a chamada fé irracional. É aquela que a pessoa simplesmente acredita. Ela não sabe nem por que ela acredita, mas ela acredita porque ela ouviu de uma pessoa que ela considera muito, ou leu em algum lugar, ouviu falar, e ela passa a acreditar, mesmo que aquilo que ela acredita não tenha sustentação, não consiga resistir a uma análise criteriosa, a uma análise racional. Então, essa aqui é uma definição bem clássica e típica da chamada fé cega ou fé irracional, ok? Na doutrina espírita, nós usamos como referência essa fala aqui do Kardec, que fé inabalável só o é aquela que pode encarar, ou a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? Bom, aqui eu gostaria, se os senhores me permitirem, de fazer uma observação em termos linguísticos, né, em relação ao português. Eu não sei se os tradutores, né, os editores já se deram conta de que essa fala do Kardec, ela traz um pleonasmo, ela traz uma redundância, né? E ela no português, ela está errada, né? Porque, olha só, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É uma redundância, você só consegue encarar se for frente a frente. Né? Não tem como encarar de lado, nem encarar por trás.
né? Tá redundante isso. Então, nós estamos passivos, né? De serem questionados, de sermos questionados em relação a isso. Então, qual seria o português correto dessa fala? Fé inabalável só é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, certo? Veja, pessoal, eu não estou criticando o Kardec, por favor, ok? Eu estou dizendo que é alguma coisa, já deveria ser feita talvez uma revisão nisso daí dentro, né, da questão da nossa língua, certo? Então, essa fala ela é muito importante porque essa fé proposta, que é a que nós estudamos tanto na doutrina espírita, né, é aquela fé na qual a nossa crença ela possui uma estrutura que nos permite encarar a razão e, com isso, a evolução da humanidade em qualquer época. É uma crença que tem estrutura, tem substância, ela resiste a uma análise, ela resiste a uma pesquisa, ela resiste a averiguações. É a fé raciocinada, a fé racional, não racional. Eu acredito por causa disso. Tem que ter um sentido, tem que ter uma lógica, uma explicação. É assim, então, que nós buscamos arregimentar a nossa fé com os estudos pertinentes à doutrina espírita, certo? Muito bem. Eu vou agora convidar os senhores para que nós possamos fazer a leitura integral, né, do texto evangélico, para que nós possamos realmente nos situar, né, dentro do contexto, dentro da narrativa, a fim de que nós possamos entender bem o que foi apresentado pelos evangelistas. Tá? André, eu estou com uma dificuldadezinha em passar os slides. Você tem como me ajudar? Ele travou aqui. Você deu uma travadinha. Talvez então você vai ter que parar o compartilhamento e começar de novo, porque alguma coisa foi aí talvez com a internet. Deixa eu ver. Stop share aqui, né? Deixa eu compartilhar de novo, então. Vamos lá. Sem problema nenhum. Ao vivo tem essas coisas, né? Faz parte. Vamos ver se vai agora. Agora foi. André, o gênio. Vamos lá. Bem, vamos fazer então a leitura. Os senhores me acompanhem para que nós possamos então nos situar aqui, né? E a gente possa entender a narrativa. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ele está travando de novo, André. Vou sair e voltar. Vamos lá. Vamos aqui. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar na orla da sua veste, sararei. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para essa parte aí em que ele fala tocar na orla. Ok, pessoal? Gravem isso daí, tá? Tocar na orla. Nós vamos entender isso depois. Isso tem um significado muito importante para nós entendermos o que aconteceu naquele momento. Está todo mundo conseguindo ver os slides bem aí, André? Tá, né? Ok. Muito bem. E logo que ela tocou na orla, né, da sua veste, logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Eu coloquei entre parênteses também virtude, porque em algumas traduções tem a palavra virtude, significando aí que saiu algo bom, algo positivo do Cristo, ok?
Então, podem encontrar essas duas traduções. Muito bem. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo. Olhe bem, pessoal, tremendo. Seria interessante também os senhores gravarem isso. Veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, Jesus disse à mulher, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Nós temos isso anotado nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, conforme estão aí os capítulos e versículos. João não fala nada sobre essa narrativa, ok? Porque às vezes alguém pode... e cadê João? Não, João não fala sobre essa passagem. Então, gostaria de chamar a atenção novamente para vocês. Lembrem-se, ela tocou na orla da veste, ela poderia ter tocado em qualquer lugar, mas ela tocou na orla e os senhores entenderão adiante por quê. E ela, quando Jesus pergunta quem lhe tocou, né, porque ele sentiu que dele emanara uma virtude, né, um poder, uma energia, uma coisa positiva, uma coisa boa, ela ouviu. E ela veio, então, ao seu encontro tremendo. Ela estava tremendo de medo. E nós vamos também entender por que ela estava tremendo de medo desse jeito. E lançou-se aos pés e disse que foi ela. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Ok. Vamos agora às nossas investigações, tá certo? Primeira coisa que nos chamou a atenção. Quem era essa mulher? Porque os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos se calam. Eles não falam o nome da mulher. Eu pensei, poxa, um fato, um acontecimento tão importante, uma prova tão intensa de fé, de dinamismo na fé, e os caras não falaram o nome da mulher. E a gente entende isso hoje, pessoal, porque o modelo judaico da época, né, era um modelo muito patriarcalista, muito machista, certo? A mulher não tinha vez na sociedade. Né? Vejam, por exemplo, o caso da mulher pega em adultério. Ninguém fala nada do homem. Ninguém. Mas para ter um adultério, tinha um homem na jogada. Mas ninguém fala nada. E, quer dizer, a mulher ficou naquela situação. Essa mulher, os evangelhos canônicos, né? Que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também o de João, os evangelhos canônicos, que foram aqueles evangelhos que nos foram permitido acesso, né? Esses evangelhos se calam em relação ao nome dela por causa da influência do machismo judaico. Infelizmente. Vejam, eu não estou dizendo que Jesus, mesmo sendo judeu, Jesus não era machista. Nós vamos ver, inclusive, aqui, na sequência da pesquisa, que, pelo contrário, a percepção dele era completamente diferente nesse aspecto. Mas a estrutura judaica era uma estrutura muito machista. Aí eu falei, poxa, mas espera aí, não pode. Essa mulher tem que ter um registro do nome dela. E aí, então, nós buscamos nos evangelhos apócrifos. Existem os canônicos, né, que fazem parte do cânon da igreja, e os apócrifos. Os canônicos são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os apócrifos são vários evangelhos apócrifos, que foram considerados apócrifos porque a igreja achou que eles não tinham inspiração divina. E nós vamos entender como é que foi esse achar a inspiração divina também. Então, eles não foram permitido acesso a esses evangelhos. Aí tem evangelho de Nicodemos, tem evangelho de Pôncio Pilatos, tem evangelho de Maria, tem vários. Hoje, graças à internet, nós temos acesso a todos eles. E aí, então, nós fomos pesquisar e encontramos o nome da mulher. Mas, para isso, nós tivemos que buscar um evangelho apócrifo. O evangelho de Atos de Pilatos. Pilatos escreveu um evangelho chamado Atos de Pilatos. No capítulo 7, lá tem o nome dela. O nome dela é Berenice, tá? Na forma judaica. Também chamada de Verônica, na forma latinizada, na forma latina, que tem como tradução portadora da vitória ou imagem verdadeira. Mas só foi possível achar num evangelho apócrifo. Tá?
por conta dessa condição. Aí, nós então precisamos entender um pouquinho sobre essa questão do apócrifo e do canônico, tá, pessoal? Então, vamos lá, um pouquinho de história. Nós tivemos alguns concílios na história da Igreja Católica, né? Os concílios eram reuniões de pais da Igreja, né? De bispos, cerca de 300, em média, se reuniam para tomar decisões em relação à doutrina da Igreja. O concílio de Nicéia, que foi no ano de 325 depois de Cristo, e o concílio de Trento, que foi no século XVI, nesses dois concílios é que se decidiram quais evangelhos tinham inspiração divina e quais não tinham, e que foram considerados apócrifos, certo? Eu fico pensando hoje, pessoal, quanto tempo nós perdemos sem ter acesso a informações valiosíssimas que existem nos outros evangelhos. E como que eles decidiram isso, Ademar? Como é que foi essa história da inspiração divina para dizer qual evangelho servia ou não? Eles se reuniam, segundo as informações que nós temos, né, as informações históricas, eles se reuniam nos concílios, colocavam os evangelhos sobre uma mesa, os bispos, e então aguardavam, segundo as narrativas, né? Nós temos, segundo as informações, eles aguardavam que uma pomba sobrevoasse esses evangelhos e aquele no qual ela pousasse, eles consideravam como sendo de inspiração divina, porque para eles a pomba representaria o Espírito Santo. Bom, eu não sei os senhores. Eu, particularmente, acho isso uma ingenuidade muito grande. Não concordo com essa percepção. Na minha concepção, nas pesquisas que temos feito, eles escolheram os evangelhos de acordo com as necessidades de se agradar à sua estrutura doutrinária. E aqueles que ofereciam alguma informação que era contrária aos princípios da igreja, eles, então, consideraram como sendo apócrifos. E os 4, que eles acharam que estava de acordo com os princípios da igreja, eles então permitiram que as pessoas tivessem acesso. Por isso, então, nós tivemos esse tempo todo sob a doutrina desses 4 evangelhos, certo? Outra coisa que nos chamou a atenção, de onde essa mulher veio? Essa mulher estava lá, sentada num banco da praça e pensou assim, se Jesus passar por aqui, eu toco na roupa dele e vou ficar curada. Foi simples assim, e aí nós descobrimos que não. E aí aqui é que começa verdadeiramente o sentido, tá, de tudo que a Berenice fez, ou a Verônica, como queiram chamar, para ir em busca da sua cura. Certo? Então, vou colocar esse próximo slide aí, se os senhores puderem ver aqui nesse mapa, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Você está vendo aí a setinha que eu estou arrastando aqui, André? Maravilha. Aqui, Cesareia de Filipe, aqui, Cesareia de Filipe. Aqui do lado, uma imagem atual, é um sítio arqueológico. Aqui embaixo, Cafarnaum. Está aqui uma foto atual de Cafarnaum. Está aqui o Mar da Galileia, né, que é um grande reservatório de água doce. Aqui Cafarnaum, né, a cidade natal de Pedro, ok? Então, olha só, pessoal, ela sai de Cesareia de Filipe, vem até Cafarnaum, aqui embaixo, às margens do Mar da Galileia. Alguém pode falar assim, mas tranquilo aí, né? Tranquilo para hoje. Para hoje é tranquilo percorrer essa distância, né? Se você não tiver um carro próprio, uma moto, um carro de aplicativo, um avião, mas naquela época era muito complicado fazer essa viagem, ainda mais em se tratando de uma mulher, e ainda mais uma mulher com um fluxo hemorrágico, que aí nós vamos entender como era complicada a situação dela nesse caso. Vamos aqui. Esse livro que eu vou ler para vocês, que nós vamos ler juntos, é o livro de Levítico. O livro de Levítico, pessoal, é um dos 5 livros do Pentateuco mosaico. São livros atribuídos a Moisés. Olha só, vou falar uma coisa para vocês, porque eu estou falando para espíritas, tá?
Eu jamais poderia falar isso em outro meio, que eu não sei o que aconteceria comigo. Mas, enfim, Moisés não escreveu nada. Moisés nunca escreveu uma palavra. Os 5 livros atribuídos a Moisés foram escritos por um escriba chamado Esdras. Quando saiu do cativeiro da Babilônia, quando o rei persa, o Ciro, liberou os judeus, eles voltaram para Jerusalém. Esdras, através da tradição oral, ele então compila esses livros e atribui esses livros ao Moisés, para dar uma sustentação histórica do judaísmo, que começou com o pai Abraão na cidade de Ur, na Caldeia, e teve continuidade com Moisés. Okay? Então, Esdras, quem escreve Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Levítico, pessoal, era um livro com orientações de conduta social, de coisas que eles podiam comer, coisas que eles podiam vestir, todas essas informações para controle da sociedade, nós encontramos no livro de Levítico, ok? Vamos ver o que esse livro fala em relação à mulher no seu período menstrual, para que nós possamos entender a sequência dessa mulher com fluxo hemorrágico de 12 anos, ok? Olha o que o Levítico fala. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Então, eles consideravam a mulher, no período menstrual, como impura. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Okay? Vamos lá. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Isso está em Levítico 15, 19, 22. Ok? Então, a mulher, dentro do seu período menstrual, ela era considerada também em pecado e impura. Ela não podia tocar em absolutamente nada. Nós vamos ver, inclusive, que existia um ritual depois para livrar ela dessa condição, certo? Uma observação, pessoal. Para os judeus da época, a perder sangue, para eles, tinha um significado de perda de vida, fisiologicamente falando, né? E também perda de vida espiritual, já que eles consideravam, né, o sangue como tendo um efeito, um objetivo de manutenção da vida orgânica e também em relação à vida espiritual. Então, perder sangue para eles, na época, significava que ela estava perdendo vida fisiologicamente falando, vida física, e também vida espiritual. É como se ela estivesse se distanciando da divindade. Tinha esse sentido também, ok? Bom, vamos seguir aqui no estudo. Olha só que interessante, pessoal. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Levítico 15, 25. Vocês conseguiram perceber agora a situação que essa mulher estava? Ela estava numa situação complicada, porque dentro dos rigores da lei judaica, ela era uma pecadora impura. Ela não podia tocar em absolutamente nada e em ninguém. Essa foi a primeira grande dificuldade dela. Porque o que o texto fala? O texto fala que ela acreditava que se ela tocasse, ao menos nas vestes de Jesus. Tocar na veste de uma pessoa tornava a pessoa impura. E ela era proibida de fazer isso. Então, ela desce de
Cesareia de Filipe, a Cafarnaum, sozinha, sem a companhia de ninguém, por conta própria, correndo todos os riscos, porque ninguém poderia ter qualquer tipo de convívio com essa mulher, qualquer tipo de contato. Então, a gente já percebe aí que ela realmente teve que quebrar com alguns padrões, alguns paradigmas, para que ela pudesse realizar esse feito. Aí, o que acontecia com eles dentro do período normal, né, em relação à questão do ciclo menstrual? Quando terminava o ciclo, né, que dura em média 7 dias, varia, né, de mulher para mulher, mas no 8º dia, segundo as instruções do Levítico, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. Lembrando, tá, pessoal, que a mulher ela era proibida de entrar no templo. Naquela época, a mulher não tinha acesso ao templo de Jerusalém, que é o templo de Salomão, né? Não tinha, ela não podia, as mulheres não podiam entrar. Então, ela oferecia esse sacrifício, essas ofertas, à entrada do templo, na tenda do encontro, ok? Aí, o que acontecia? O sacerdote sacrificará como oferta pelo pecado, porque ela era considerada em pecado no período menstrual. E o outro como holocausto, para ser queimado, e assim fará propiciação, fará entrega em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Levítico 15, 29 e 30. Então, a coisa funcionava desse jeito. Tá? Agora, ela tinha esse problema por 12 anos. Então, ela não tinha como resolver por esse modelo aí. Por isso que ela alimentou essa crença, né, de que ela poderia ser curada porque ouviu falar das curas de Jesus. Certo? Tudo bem até aí, André? Tá dando para acompanhar bem aí? Faz um sinal para ver se está ok. Beleza? Beleza. Então, essa é o primeiro momento. Ok? Então, ela vai ao encontro dele nessa situação. Uma dificuldade muito grande para ela. Bom, o próximo slide eu vou pular, porque nós vamos voltar nele depois. Ok? Ele é que vai ser o gancho para a gente entender a questão da orla. E aí vamos ver essa pergunta que eu faço, que é: existem milagres? Nós sabemos hoje com a doutrina espírita que não existem milagres. Jesus nunca fez nenhum milagre quando esteve entre nós. Não acontecem milagres. Todos os fenômenos que nós chamamos de miraculosos são fenômenos naturais. Eles estão inseridos na órbita dos fenômenos naturais. Ou eles não entendiam. Bom, entre não entender e dizer que é um milagre, há uma distância enorme. Hoje nós entendemos como esses fenômenos se produziam. Então, nós não temos mais que usar a nomenclatura milagre. E milagre, pessoal, significa uma derrogação das leis naturais. Ou seja, para acontecer aquele fenômeno, teve que as leis da natureza sofrerem uma derrogação, uma alteração, para que aquele fenômeno acontecesse, porque não estava previsto nas leis naturais. Olha que implicação que isso tem. A seguinte implicação: quem acredita em milagre está automaticamente dizendo que Deus não é a inteligência suprema do universo. Por quê? Simples, é uma dedução simples. Se você aceita o milagre, e o milagre é uma ocorrência que, para aquilo acontecer, tem que sofrer uma derrogação das leis naturais, porque não estava previsto nas leis aquela ocorrência. Então, quem criou essas leis não havia previsto que aquilo poderia acontecer. Mas quem criou essas leis? Não foi Deus? Deus não é a inteligência suprema? Então, tudo que ele criou é perfeito, absolutamente perfeito. As leis são sábias e imutáveis. Elas não precisam sofrer modificação, derrogação para acontecer um fenômeno. Não, já está prevista a ocorrência daquilo. Então, quem fala, o milagre, está dizendo, quem criou a lei da natureza não agiu com inteligência suprema, porque para acontecer aquilo teve que ter uma derrogação da lei para aquilo acontecer. E quando a gente fala que é um milagre, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente não procuram entender como aquilo acontece, porque já está na cabeça das pessoas que milagre é uma coisa inexplicável.
de uma coisa que ninguém entende. E, na verdade, nós temos explicação para todos esses fenômenos. São fenômenos fantásticos? São, maravilhosos. Mas Jesus, o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra, conhecedor dos mecanismos das leis da natureza, utilizou dos seus conhecimentos simples e produziu esses fenômenos que estavam previstos e que os homens não sabiam como. Tem gente que chega para mim e fala assim, Ademar, mas você está querendo dizer com isso que Deus não é poderoso, que Jesus não é poderoso? Não, pelo contrário. Pelo contrário. O poder de Deus manifesta-se exatamente na sua inteligência suprema, que não precisa alterar nada para acontecer as coisas. E Jesus, o espírito mais evoluído que esteve aqui, usou da sua grande condição e conhecimento espiritual para a produção daqueles fenômenos. E os fenômenos foram produzidos. Então, o que nós chamamos de milagres são fenômenos perfeitamente naturais e explicáveis. Ok? Muito bem. Vamos lá. Eu vou falar agora para vocês de uma questãozinha. Alguém poderá olhar e falar, mas Ademar, o que tem a ver essa palestra com outra? Tem tudo a ver. Nós vamos entender que existe um contexto muito legal aqui. Esse slide aí, pessoal, é o slide que nos dá conta de uma tarefa que Jesus foi executar do outro lado do mar da Galileia. Ele foi liberar esse indivíduo de um processo de subjugação espiritual. No livro dos Médiuns, né, que foi lançado em 1861, Kardec fala sobre a obsessão simples, né, a fascinação e a subjugação, que é aquele estado no qual os espíritos dominam fisicamente a pessoa. Esse indivíduo estava subjugado. Os evangelhos falam erradamente que é o endemoniado, mas nós sabemos que não existem demônios, né? Não existe o demônio, o Satanás, o Belzebu, não existem esses seres dedicados à prática do mal por toda a eternidade. Existem espíritos ruins, porque eram ruins aqui na Terra, desencarnaram, continuaram ruins, mas também vão alcançar a plenitude espiritual. Esse indivíduo estava sob influência de espíritos que se identificaram psiquicamente com ele e exerceram subjugação. Vejam que no slide ele tem aí umas peças de ferro agarrado nos seus pulsos, nos tornozelos, porque os habitantes dessa cidade mantinham ele preso, mas ele arrebentava tudo e disputava os alimentos com os animais. Ok? Eu queria aqui agora explicar para os senhores, tá, que existe nos evangelhos uma pequena contradição em relação ao local onde aconteceu isso. E eu gostaria de esclarecer, porque senão os senhores vão ler os evangelhos, vão ficar com dúvida, vão falar, poxa, Ademar falou uma coisa e a outra. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte, pessoal, olha só. Vamos pegar aqui um pouquinho de geografia, só que... Espera aí só um minutinho, vamos ver se o slide vai. Travouzinho, deu uma travadinha. Agora já aprendi o jeito, eu volto. Hoje o André me explicou isso aqui, eu fiquei fera. Ele me explicou à tarde, vamos ver se vai. Acho que vou ter que fazer de novo. Aí, foi. Olha bem, pessoal. Aqui, nesse slide, eu queria esclarecer uma coisa para vocês, certo? Vocês estão conseguindo ver aí, André, esse slide do Mar da Galileia? Beleza. Eu te pergunto de vez em quando, André, só para ter um feedback aí, tá bom? Olha só. Aqui nós temos o Mar da Galileia, tá, pessoal? Jesus, quando estava em Cafarnaum, e a Verônica estava vindo de Cesareia de Filipe para Cafarnaum, Jesus sai de Cafarnaum numa embarcação com alguns discípulos, atravessa o Mar da Galileia em direção a uma cidade, ao encontro daquele homem que estava subjugado, que eu mostrei no slide anterior, ok? Muito bem. Essa travessia aqui, pessoal, é aquela travessia que eles enfrentam uma tempestade, que os evangelhos narram, né? Que os discípulos ficaram amedrontados, acharam que iriam perecer,
Jesus dormia no assoalho da embarcação, tranquilo. Eles acordam Jesus, amedrontado. Jesus vai lá na proa da embarcação e ele, agindo sobre os fenômenos da natureza, acalma os ventos e volta a calmaria novamente no mar. Não é um milagre, ele apenas agiu sobre os fenômenos da natureza naquele momento. Não derrogou nada, sem problema. Pelo conhecimento dele em relação ao mecanismo dessas leis. Okay? Então, eles vão para uma cidade que é aqui, ó, chamada Gergesa. Ok? Gergesa. Essa cidade, Gergesa, pessoal, ela está à margem do Mar da Galileia. Tá certo? Porém, o único que fala o nome dessa cidade corretamente é Mateus, o Evangelho de Mateus. Por quê? Marcos e Lucas, eles erraram o lugar. Eles falaram que esse acontecimento aconteceu aqui, ó, em Gadara, onde eu estou passando a setinha aí, ó, Gadara, ok? Vejam a distância de Gadara até o mar. Vejam que Gergesa está à margem do mar. Aqui nós temos outras cidades, pessoal, que são cidades chamadas de Decápolis. São as 10 cidades gregas, né? Da época de Alexandre. E essas cidades gregas, tem aqui, ó, Hipos, tem aqui Emanta, eram cidades que mantinham a tradição grega, tanto a tradição cultural, religiosa, ok? Muito bem. Aí vocês podem falar assim, mas Ademar, por que você acha que o Mateus acertou em Gergesa e Marcos e Lucas erraram e chamaram aqui de Gadara? Falaram que eles estavam aqui em Gadara. Por quê? Porque naquele acontecimento ali, pessoal, que é um acontecimento muito lindo, o que aconteceu? Quando Jesus aporta em Gergesa, junto com os discípulos, o homem subjugado sai do meio de uns túmulos que tinha, olha para Jesus, identifica a condição espiritual de Jesus e olha que fala linda. Ele fala bem assim: o que temos a ver contigo, ó Filho do Altíssimo? Porventura, tu veio aqui nos fazer perder este? Trocando em miúdos, ele está perguntando a Jesus se Jesus foi lá liberar o cara da subjugação que eles estavam exercendo. Ó, vou fazer agora uma outra amarraçãozinha. Olha só. O pessoal usa um dos livros atribuídos a Moisés, o Deuteronômio 18, versículo 4, onde lá diz que o Senhor proibiu a comunicação com os mortos. Na verdade, essa proibição foi uma proibição de Moisés, registrada por Esdras, mas ela não é de caráter divino. Outra coisa, o pessoal fala que os mortos não se comunicam. Então, para que houve essa proibição? Porque só se proíbe uma coisa que possa acontecer. E aqui, nesse exato momento, Jesus jogou fora essa informação. Por quê? Porque ele conversa com os espíritos. Se essa ordenação de Deuteronômio 18:4 fosse divina, Jesus não iria contrariar essa ordem. Mas o Espírito fala para ele: o que temos a ver contigo, ó Jesus, Filho do Altíssimo? Por acaso tu veio aqui nos fazer perder este? Jesus teria que ter ficado calado se houvesse a proibição divina para não conversar com os espíritos. Mas Jesus estabelece um diálogo. Ele conversa, ele fala: vem cá, qual é o teu nome? Pronto. Estabeleceu um diálogo, já não é mais um monólogo. Aí o espírito fala: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Porque naquela época, usar o termo legião tinha um sentido coletivo, por causa dos legionários romanos, né? Um agrupamento de soldados que eram as legiões. Aí ele diz: olha, afasta-se, eu te ordeno. Eles não puderam resistir a essa ordem divina e começaram a romper as ligações psíquicas que eles estavam exercendo sobre esse indivíduo. O indivíduo começa a estertorar, a gritar, cai no chão.
Os porcos que estavam próximos, porque a base da economia de Gergesa era a criação de porcos, se assustam com aquele barulho, com aquele movimento, saem correndo e se precipitam no mar. Entenderam por que foi aqui? Porque Gergesa é na beira do mar Mediterrâneo. Agora, olha só Gadara. Olha a distância de Gadara do mar da Galileia. Não tinha como os porcos saírem rolando aqui por todas essas montanhas até chegar aqui. Então, quem acertou foi Mateus. Realmente, esse fato se deu aqui em Gergesa. Jesus, então, é expulso de Gergesa, porque mexeu com a economia da cidade por causa da morte dos porcos, ok? E ele, então, entra na embarcação, volta para Cafarnaum. Aí, pessoal, quando ele chega em Cafarnaum, olha que curioso, a mulher está chegando em Cafarnaum, mas não encontra com ele logo no desembarque, não. Quando ele chega na praia, em Cafarnaum, ele é convidado para uma outra missão. Jairo, o doutor de sinagoga. Jairo vem ao encontro dele e fala, olha só, eu tenho uma filha que está moribunda, peço-te que vá até a minha casa para curá-la. Ele falou, tudo bem, vamos lá. Quando eles estavam chegando na casa de Jairo, vieram os serviçais de Jairo e falavam, olha, não dê ao mestre o trabalho de prosseguir, a menina já morreu. Jesus falou assim, não temais, creiais apenas. E seguiu. Aí, quando eles chegam na casa de Jairo, está aí a menina com 12 anos de idade, todo mundo chorando, gritando, Jesus olha e vê que os laços perispirituais, os laços que unem espírito à matéria, estão fracos. Ela está num estado patológico, conhecido como letargia ou síncope. Ela está, nesse momento, em estado letárgico. Tanto é que Jesus fala assim, por que tanto choro e tanto grito? Ou alarido, né, conforme algumas traduções. Essa menina não está morta, ela está apenas adormecida. Ou apenas dorme, de acordo com algumas traduções. Aí ele vai e pega na mão da menina. Nesse momento, ele transfere do seu fluido vital para ela, restabelece essas ligações perispirituais. A menina abre os olhos, põe-se de pé e começa a caminhar normalmente. Isso ficou conhecido como uma ressurreição. Aí, pessoal, vale ressaltar que não foi uma ressurreição. Ele retira a menina de um quadro patológico chamado de letargia. Assim aconteceu com o filho da viúva da aldeia de Naim, assim aconteceu com Lázaro e assim aconteceu com a sogra de Pedro. E também lá na antiga revelação, na primeira revelação, ou o Velho Testamento, Antigo Testamento, os judeus detestam que a gente fala assim, mas vamos lá. O caso de Elias, né, que tirou o filho da viúva de Sarepta, uma aldeia, que estava em estado letárgico. Também ele consegue restabelecer os laços perispirituais. Então, esses casos eram casos de letargia. Na letargia, pessoal, o indivíduo tem toda a aparência da morte. Você pode pegar o esteto, o músculo cardíaco, você não consegue perceber, não tem pressão arterial, não tem temperatura, só tem um jeito de saber, o eletroencefalograma, que detecta atividades cerebrais. Fora isso, muitas pessoas já foram sepultadas em estado letárgico. Vocês podem pesquisar depois de pessoas que foram exumadas por uma determinação judicial, para conferência de DNA, qualquer coisa assim. Tem pessoas que foram encontradas em posição diferente daquela em que foram sepultadas. Por quê? Foram sepultadas, saíram da letargia e estavam dentro de um caixão. E na tentativa de se livrar do caixão, arrebentam a lateral, mudam de posição, aí por asfixia, elas então desencarnam. Então, esses quadros eram quadros de letargia. Por quê? Porque a ressurreição, pessoal, é um dogma. E a ressurreição, ela é contrária às leis da natureza. Porque o corpo que experimenta a morte física, ele começa um processo natural
em que vai ter a decomposição, a putrefação, ele vai se desestruturar. Os átomos que compõem esse corpo serão reaproveitados na natureza. Não acabou, não tem jeito do corpo voltar. E aí vale ressaltar também, pessoal, que tem uma carta aos Hebreus, é uma carta atribuída a Paulo aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, que ele fala bem assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez, advindo com isto o juízo. O pessoal aí fora usa isso contra a reencarnação. Não, nós concordamos com a fala de Paulo. Nós só morremos uma vez mesmo em cada existência, uai. Em cada existência morremos uma única vez. E aí nós encontramos com o juízo. Se vocês olharem no dicionário, vão ver que juízo é o tribunal interior, o eu, a consciência, que é quem vai nos julgar. Não tem ninguém nos esperando lá para nos julgar, não. É a nossa própria consciência. E o pior de tudo, ninguém consegue fugir de si mesmo, né? Não tem como. Se tivesse um julgador esperando a gente, para nós espíritas, então, que conhecemos algumas manhas do mundo espiritual, a gente ia dar um jeito de escapulir. Eu vou sair fora e tal, né? Mas não, é a nossa consciência, e dessa não tem como nós escaparmos. Certo? Então, Paulo acertou. Paulo acertou também quando ele disse na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 44 até o 54, quando ele fala assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ele foi na mosca. Exatamente, quando a gente desencarna, a gente semeia o nosso corpo material para a Terra e ressurgimos no mundo espiritual com o corpo espiritual. Essa era a ressurreição que ele entendia, não a ressurreição da carne, da matéria. Por que eu citei isso, pessoal? Eu pergunto aos senhores, o Anderson, que está lá na estrada, né, veio lá do sul, vai para BH, né, o Henrique, a Selma, o André. Por acaso os senhores já viram a filha de Jairo, ou o filho da viúva de Naim, Lázaro, a sogra de Pedro? Cadê esse pessoal? Aí vocês vão falar: poxa, Demar, mas peraí, já passaram mais de 2 milhões, já morreram. Ah, morreram? Ah, então eles morreram 2 vezes, né? Morreram a primeira, Jesus ressuscitou, morreram a segunda, Jesus já não estava mais aqui. Então Paulo é mentiroso. Tem uma mentira aí, porque Paulo disse que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Então, na verdade, essa primeira não foi morte. Essa primeira foi letargia, ou síncope, a chamada morte aparente. E aí, o que ele fez? Ele restabeleceu as ligações perispirituais que estavam enfraquecidas entre espírito e matéria, e eles voltam novamente. Tanto é que ele não fez isso com todos os mortos na época, não. Ele fez com esses casos, que eram casos de letargia. Certo? Bom, o povo deve estar pensando: Ademar se perdeu. Não me perdi. Por quê? Olha agora a sequência da coisa. Quando a mulher sai de Cesareia de Filipe e chega em Cafarnaum, Jesus está voltando de Gergesa, aporta em Cafarnaum e vai para a casa de Jairo. Então, o encontro de Jesus com a mulher hemorroísta se deu nesse caminho, da praia de Cafarnaum até a casa de Jairo, o doutor de sinagoga. Nessa ida é que a mulher, então, encontra com Jesus. Aí, o que acontece? Ela enfrenta o grande dilema da vida dela. Ela acreditava que se tocasse ao menos na orla da sua veste, ela ficaria curada. Mas vocês se lembram que o Levítico proibia isso? Ela era impura. Ela não podia tocar em nada, em ninguém. Aí ela pensou: poxa, se eu tocar em Jesus, ele vai ficar impuro. E tem uma outra coisa prevista na lei. Ela poderia ser lapidada por conta disso. Ou seja, ela poderia ser morta a pedradas, se ela fizesse isso. Ou a pessoa que foi tocada denunciasse isso. Olha só a situação dessa mulher. Uma estrutura machista, uma sociedade altamente machista, ela impura, teve que romper com todos esses paradigmas. Teve que quebrar todas as barreiras. Falou: você quer saber de uma coisa? Eu vou entrar a dinâmica da fé dessa mulher. Ela rompeu com todas as barreiras e falou: não, eu vou lá.
Foi lá. E aí o que ela fez? Ela tocou na orla da veste. Mas o que tem a ver a orla da veste? Ok, vamos lá. Eu vou voltar aqui com os senhores para que nós possamos entender o significado da orla aqui, nesse slide que eu pulei propositalmente aquela hora. Olha só o que ele diz. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Isso está no livro de Números, um dos livros atribuídos a Moisés, porém, da autoria de Esdras. Olha que interessante. Essa franja, essa borda, tem um cordão azul, porque as pessoas olhavam a veste dos outros, e aquele cordão era para eles ficarem sempre antenados aos mandamentos divinos. Olhar aquele cordão, já, opa, os mandamentos divinos. Tá? Entenderam? Era esse o sentido. Então, ela, ao tocar na orla, onde tinha o cordão azul, tem um significado de natureza espiritual. Não era simplesmente a cura orgânica, mas também a cura de natureza espiritual que deveria ser processada. Em algum momento das atividades daquele espírito, que agora habitava o corpo dessa mulher, que recebeu o nome de Berenice ou Verônica, em algum momento da sua jornada, ela fez alguma coisa que fez com que ela experimentasse esse tipo de sofrimento, porque da lei de causa e efeito. Algum desregramento aconteceu, alguma transgressão das leis naturais. Então, tocar na orla era tipo assim, olha, vai ficar curada, mas lembre-se de ajustar os caminhos. Lembre-se de acertar alguma coisa. Lembre-se das leis divinas. Por esse motivo, ela tocou ali, porque ela poderia ter tocado em qualquer lugar. Mas ela foi exatamente nesse ponto, com essa informação espiritual. E a outra coisa que eu pedi aos senhores para gravarem, qual foi? Quando Jesus indaga quem me tocou, o pessoal falou, mas tem um monte de gente, como é que a gente vai saber? Ela ouve. Aí ela vem tremendo de medo. Entenderam por que o medo dela? Ela não poderia ter tocado em Jesus porque ela o tornaria impuro. Já pensou na cabeça dela a dúvida da reação de Jesus? E se Jesus fosse machista? Né? Ele ia, não, peraí, você me tocou, tá impuro aí. Pessoal, ó, pode apedrejar. Eu fiquei impuro porque ela tá impura e me tocou. Então, na cabeça dela, tinha essa questão. A sorte é que ela tocou na orla da veste do espírito mais evoluído que estava encarnado aqui na Terra. E ele nem tomou para si os méritos dessa cura. Né? Ele não falou, não, eu sou o cara, né? Eu sou enviado de Deus, tal, eu faço e aconteço. Não. Ele disse, vá. Tua fé que te curou. Simplesmente isso. Ele sentiu que dele emanou a virtude, porque ele é o eterno doador sempre. Né? A pessoa se colocou em condição de receber, estabeleceu ali a ponte, a ligação, e a cura se processou instantaneamente. Por isso ela tremia, e ela tremia de medo, porque ela não sabia qual seria a reação das pessoas. Mas aí, vamos falar rapidamente aqui, então, um pouquinho, tecnicamente. Eu passei 5 minutos aí, André, mais 5 minutinhos para a gente fechar, tá bom? Porque para a gente falar um pouquinho aqui tecnicamente sobre isso. Olha só, falar da cura e tem que entender. Não? Então, nós temos aqui, ó, pessoal, esse quadro, gostaria que os senhores acompanhassem. Ó, vamos falar sobre o fluido vital, tá certo? Que foi o que Jesus doou àquela mulher para que ela se restabelecesse. Então, aqui nós temos Deus. Deus, ele é o criador do Espírito, e é também o criador do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, pessoal, é uma matéria básica, primitiva, elementar, que preenche todos os espaços, tanto o macrocosmo quanto o microcosmo, certo? E ele é próprio de cada planeta, de cada mundo. Ele cria, né, a atmosfera espiritual desse planeta, tá certo? Ok. Já recebeu na ciência vários nomes, né? Éter, matéria escura, ok? Nós chamamos de fluido cósmico universal.
Emmanuel chama no livro A Caminho da Luz, né? Ele chama de o hálito de Deus, ok? Bom, o espírito, pessoal, nós não sabemos exatamente em que momento que o espírito é criado, tá? Nós sabemos que existe um mecanismo evolutivo no processo, né? Reino mineral, vegetal, animal inferior e hominal. Eu tenho até medo de falar animal inferior, tá, pessoal? Porque eu tenho visto homens se comportando muito piores do que os nossos irmãos inferiores em determinadas circunstâncias, né? Então, quando a gente olha um animal, né, obedecendo aí a questão da escala, ali tem um princípio inteligente ali. É como se fosse um espírito em estado de elaboração. Mas quando ele vai deixar essa faixa e se tornar hominal, espírito, né, nós não sabemos, ainda não sabemos disso. Em que momento que se dá essa transição, ok? O espírito precisa de um corpo. Esse corpo é retirado do fluido cósmico universal, forma o perispírito, o corpo do espírito. O espírito tem inteligência. É a questão 23 do Livro dos Espíritos, né? É o princípio inteligente do universo. Junto com o fluido vital, ele animaliza a matéria, ele dá vida à matéria. O fluido vital é uma coisa fantástica, pessoal. O fluido vital, ele engendra o nosso mecanismo fisiológico. Tá? Todos os nossos movimentos fisiológicos, eles são engendrados pelo fluido vital. Tanto é que quando a pessoa ela desencarna, né, porque ela teve o esgotamento das forças físicas, ela teve esgotamento de fluido vital. O fluido vital é um combustível que nós recebemos quando estamos vindo aqui para a Terra, nessa encarnação, em todas as encarnações. É calculado de acordo com a quantidade de tempo que a gente vai ficar aqui. A gente recebe aquele combustível, que é o fluido vital. Okay? Ele, então, está intimamente relacionado com todos os nossos movimentos orgânicos, com o funcionamento da nossa máquina orgânica, né? Dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas. Okay? Então, o que Jesus doou naquele momento ali foi fluido vital. O fluido vital, ao atingir uma região que esteja malsã, que esteja com comprometimento celular e, consequentemente, comprometimento tecidual e, consequentemente, comprometimento orgânico de um órgão, e aí perturba todo o sistema orgânico, quando esse fluido vital aporta nesse local, ele age fazendo a cura dessa região que está malsã, que está lesionada. E não tem como duvidar desse poder em se tratando do fluido vital de Jesus, o poder curador dele. Então, ao atingir aquela região, ele estabelece o processo da cura, fazendo, né, o ajuste daquela região que estava lesionada. E aí, então, ela se processa dentro da velocidade prevista por conta da característica desse fluido. E, para encerrar a nossa fala, uma mensagem final para todos nós, de uma carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17 dessa carta. O Paulo, depois de experimentar toda sorte de dificuldades, problemas, naufrágio na ilha grega de Malta, apedrejamento, não, aprisionamento, perseguições e tudo mais, chegou uma hora que ele estava tão marcado fisicamente, né, que ele fala assim, olha, desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, ele já estava tão marcado que para ele não tinha mais nada que perturbava ele. Acabou. De tão marcado que ele estava. Mas vejam, pessoal, isso foi naquela época, né? Hoje, nós não precisamos ter essas marcas físicas. Não precisamos mais. Mas nós precisamos, de uma maneira ou outra, dentro da velocidade de cada um e da condição de cada um, marcar a nossa alma, o nosso espírito, com as marcas do Cristo. Fazendo isso, nós teremos mais capacidade de sobrepujar as dificuldades e os problemas. Por quê? Essas marcas elas vão criar em nós uma condição de entendimento, de raciocínio, de percepção, de ampliação da nossa consciência, que nós enfrentaremos todas as dificuldades com galhardia e da melhor maneira possível. Então, pessoal,
Fica aí a nossa contribuição, a nossa humilde contribuição, para entendermos por que Berenice ela foi e é um exemplo de fé dinâmica. E, para terminar, ela foi agradecer Jesus. Quando Jesus foi julgado por Pilatos, na verdade, nem Pilatos lavou as mãos, né? Porque quem condenou foram os sacerdotes na época. Ele recebeu uma coroa de espinhos, pegou a cruz e, pela chamada via sacra, ele foi ao encontro do Monte da Caveira. Em determinado momento, ele estava tão cansado que ele cai ao peso da cruz. Uma mulher sai da multidão com uma toalha e ela vem enxugar, então, o sangue e o suor de Jesus com essa toalha. Era Berenice, ou Verônica. No único gesto que ela pôde ter de agradecimento, porque ela alcançou a cura através desse homem. Obrigado aí pela atenção de todos. Fico à disposição aí, André, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou complementar de alguma forma.